Quem é Beto? Meu nome é Carlos Alberto Monteiro da Cruz, né? Mais conhecido como Beto, às vezes confundido com Beto Monteiro, o filho de Zeca Monteiro, que corre de Fórmula Truck. Trocam muito e existem até coisas engraçadas, que eu já cheguei no hotel lá em Caruaru e tinha uma faixa: Beto Monteiro se hospedou aqui, só que era eu, não era Beto Monteiro que corria de caminhão. E isso tinha até gente lá para querer receber autógrafo meu. Foi um fato engraçado que aconteceu num hotel lá em Caruaru, quando da Fórmula Truck. Eu comecei a minha vida profissional por volta de 1974, mais precisamente. Trabalhava com Gilvan Machado, que eu considero que foi o percussor do automobilismo de competição em Pernambuco. E naquela época não tinha acabado o circuito da cidade universitária e nós começamos a correr em Fortaleza. Então a gente saía de Recife para correr em Fortaleza com muito sacrifício, né? Lá a gente correu em diversas categorias, desde divisão 3, que foi que a gente começou, que era aqueles Fussas modificados da época. Depois teve a Fórmula Dodge 1800, que a gente correu. Teve aqui o nosso produtor também correu lá, começou lá era a divisão M, né? Que eram os carros originais. Não, divisão 1. Divisão 1, aliás, é isso mesmo, divisão 1. E que, inclusive, o Leonardo correu lá, também corria de Brasília na época. Eu corria com um Passat. E aí foi quando viemos para abrir o autódromo em Recife. E aí nós começamos a fazer outros carros. Eu preparei o carro do português, como era conhecido, que era o carro da CEMEC, um Fiat 147. Depois preparei por muito tempo o carro de Paulo Otávio, da Nordeste. A Nordeste adquiriu esse 147 e posteriormente nós trocamos num Passat, que foi assim o tempo mais acirrado das competições em Pernambuco, que foi na década de 80, que era as corridas do Jana Bezerra, que tinha uma presença de público muito boa e com muitos competidores, uma época que era muito concorrida. O regulamento favorecia qualquer piloto, porque os carros eram praticamente originais, que dependia muito só de criatividade e realmente de quem tinha braço, de quem sabia correr. Então foi um tempo muito bom. Nessa época eu preparei também o Passat de Rui Tusa, que era um caso engraçado. E Rui Tusa tem um amigo que vocês devem conhecer, que se chama Eduardo. E Eduardo tinha um Passat TS e eu tinha um Passat LS, por sinal da mesma cor do carro de corrida de Rui. E toda vez que terminava a corrida, ficavam 3 carros desmontados: o de Rui, o meu e o de Edu. O que a gente ficava tirando peça de um carro para colocar no outro para poder terminar a corrida. Então, assim, são coisas pitorescas da época. No box lá, era 2 carros desmontados: o meu, o de Gaspar, para a gente poder tirar as peças para a única equipe que tinha 3 carros. 3 carros, entendeu? E aí, depois foi quando eu fui para Nordeste. Eu fui trabalhar no Nordeste, já foi aí um trabalho mais profissional, a gente já começou a investir mais. E depois, posteriormente, nós começamos em Caruaru, né? Mais precisamente em 92. E aí eu tive assim a honra de ser o primeiro preparador campeão do grupo M lá, na época, correndo de Voyage. O piloto era Maurício Monte. Nós fomos campeões no ano de 92, que foi o ano de inauguração de Caruaru. Nós fomos campeões de Stock Car, que era o Opala, e fomos campeões de Voyage, numa luta muito acirrada, né? Que era entre Maurício Monte, Zeca Monteiro e Joca Ferraz, Luiz Ferraz, que eram os 4 que andavam na frente. Uma briga muito boa, campeonato muito bem disputado, um campeonato assim que realmente chamava a atenção das pessoas. Era autódromo cheio na época, patrocinadores bons, coisas que hoje em dia a gente não consegue ter mais. Passado esse tempo, ainda preparei o carro de Zeca Monteiro algumas vezes, durante uma temporada, o Voyage de Zeca, que era o Voyage da BVA. Ganhamos a 200 milhas de Caruaru, foi a primeira vez que Zeca correu em parceria com o filho, com Beto Monteiro, e nós ganhamos a 200 milhas de Caruaru.
na frente de Joca, dessa turma toda, nós conseguimos fazer a prova e chegar e ser vencedor. E aí depois, até por uma questão de sobrevivência profissional, eu fui trabalhar na Reasa. E lá na Reasa nós montamos uma equipe de competição, né, que eram 2 carros, 2 Unos, e que nós conseguimos ser campeão, fomos bicampeões com Joaquim Coelho, que corria de carro, todo mundo sabe, Coelhinho, como ele era chamado, Quinca. E conseguimos, por 2 anos consecutivos, ser campeão lá em Caruaru. Por volta de 1998, aí eu dei uma parada, né, nessa parte de preparação, de mexer com o carro. Continuei envolvido com federação, ajudando o pessoal nessa parte técnica de federação, cuidando de regulamento, ajuda nas provas, fazendo toda a parte de direção de prova. E aí hoje em dia eu aposentei a chuteira e desde 2000 e pouco eu não faço, não mexo. Você foi piloto, mecânico e cartola? Não, piloto não, nunca pilotei. Todo mundo me faz essa pergunta, você já pilotou? É engraçado que eu não gosto de pilotar, não gostava de pilotar, não tinha atração por pilotar. O que eu gostava mesmo, sempre gostei, foi de mexer. Eu era muito fuçador no que eu fazia, tanto que, graças a Deus, consegui fazer um nome aqui em Pernambuco por conta disso. Eu fazia, vamos dizer assim, eu fazia parte da turma de elite, da preparação de automobilismo em Pernambuco, mas eu nunca pilotei. Agora a parte de cartola, aí eu trabalhei um tempo com o Cleiton, cheguei a ser o vice de Cleiton aqui, logo quando fechou o Joana Bezerra, mesmo sendo preparador, ainda ajudei ele bastante nessa parte no início de Caruaru. E depois com o Zeca, aí uns 2 ou 3 mandatos de Zeca, após a morte de Marcelão, né, que foi um preparador, que era preparador e também era diretor técnico da federação. Com a morte de Marcelo, eu assumi a direção técnica da federação, na qual eu passei uns 2 mandatos com ele, fazendo esse trabalho. Brigas boas ou curiosidades boas da tua época? Ah, Léo, aí tem uns fatos engraçados, né? O Rogério Santos, lá em Fortaleza, quando nós corríamos lá de 147, que era o torneio de 147, e eu preparava o carro de Zé Manuel e a gente conseguiu, né, fazer a pole, que era uma coisa que Rogério mandava. E aí, no meio da corrida, a gente estava ganhando a corrida, estava andando na frente de Rogério e o carro começou a aquecer. Do nada o carro começou a aquecer. E aí queimou junta, parou. Aí a gente foi verificar, não sei quem, mas inverteram a fiação do eletroventilador do carro. Colocaram o sensor de ré ligado no ventilador e o ventilador ligado no sensor de ré. Ou seja, o carro só ligava o eletroventilador para resfriar a água quando o carro engatava ré. E passou desapercebido e a gente não viu e perdeu a corrida. Então, enquanto a partida, teve outra também, já aí com o Maurício, numa pancada que ele teve com o Zé Luiz Ferraz, e foi uma coisa até que na hora eu chamei várias pessoas para dar uma olhada, que na segunda volta logo o Maurício bateu atrás do carro de Zé Luiz, que era um Uno, e travou a bomba d'água do Voyage. Nós conseguimos fazer a corrida inteira com o carro sem a bomba d'água e o carro não ferveu. Uma coisa também, assim, na parte técnica foi muito engraçado. Inexplicável, né? Inexplicável, né? Inexplicável, a gente não sabe como que aquilo aconteceu. Até porque Maurício conseguiu chegar em segundo lugar a prova, quer dizer, ele não estava andando lá atrás, estava realmente acelerando. E tem muitas coisas assim que não me vem à memória agora, mas teve esse tempo todo, né? 74 até basicamente 98, 99, teve muita coisa engraçada que eu não me recordo agora, assim, me pegou de supetão para lembrar. Às vezes se a gente estivesse aqui bebendo, conversando, iria surgir mais conversa, mas teve muita coisa engraçada nesse tempo. Quem que você sugeriria também para participar dessa nossa coletânea? Olha, eu acho que... sem querer interromper, mas já interrompendo, você falou em Gilvan. Você tem ideia do paradeiro dele? Gilvan, infelizmente, faz 2 anos que Gilvan faleceu. Eu não sabia.
Gilvan faleceu faz uns 2 anos, ele era uma pessoa assim, era um pouco esquisita e ele teve um câncer muito sério, assim, que pela primeira vez eu vi uma pessoa ter câncer generalizado, porque ele teve câncer que tudo quanto é de lugar e aí ele chegou a falecer. Mas aí eu acho que você já deve ter, eu acho que da nossa época ou da época de ouro, algumas pessoas não estão mais aqui. Eu consegui localizar por Facebook que Elias Alexandre, que era muito conhecido, que era o vulgo Canhão, ele hoje em dia se encontra nos Estados Unidos. E dessa turma que eu estou falando agora, o Paulinho Leão, mora em Alagoas, tem muita coisa boa para contar também, até porque Paulinho praticou automobilismo até pouco tempo também, e ele é do tempo de Fortaleza. Zeca, eu acho que você já deve ter entrevistado, Zeca Monteiro, o Beto Monteiro, que pegou uma boa parte do tempo dos Coças, e hoje em dia ele está na Truque. E assim, as pessoas que realmente, o Nelsinho, que está aqui em Recife ainda, Nelson Pires, o saudoso Nelsinho, que correu muito tempo também. Teve um caso engraçado de Nelson, que eu preparava o carro dele junto com o carro de Paulo Otávio, que era da Nordeste. E trabalhei uma noite inteira, um carro, quem ganhasse a corrida, quem chegasse na frente do outro carro seria o campeão, ou Paulo Otávio ou Nelson Pires. E ele, por uma discussão que houve algumas corridas atrás, lá na federação, ele impugnou lá a corrida, suspendeu a corrida e não me avisou nada. Eu trabalhei uma noite em vão no carro dele e não houve a corrida no outro dia. Eu fiquei pé da vida com ele, mas assim, assuntos, coisas pitorescas que aconteceu. Teve uma de Joca Ferraz muito engraçada, que a gente foi correr em Salvador naquela época, uma corrida de rua extra que teve lá em Salvador, e Joca queria pilotar o carro e Gilvan queria pilotar o carro. E aí Gilvan foi na frente com o carro para Joca levar a carteira dele, a carteira de piloto, pegar na federação e levar. E Joca não pegou a carteira, e quando chegou lá, Gilvan não pôde correr porque não tinha carteira, e Joca teve que correr. E foi uma briga dos dois, quase não corre ninguém, mas no final dos olhos, no frigir dos olhos, terminou o Joca correndo com o carro lá em Salvador. Beto, eu deixo a câmera aberta para você ficar à vontade. Bom, Léo, é o seguinte, eu gosto sempre de dizer para as pessoas, e principalmente para meus filhos, né? E assim, eu só tenho que agradecer ao automobilismo. O que eu tenho hoje, a posição que eu cheguei e que eu estou hoje. Sou diretor aqui da parte de pós-venda de 4 concessionárias Fiat aqui em Recife, da Italiana, o pessoal já conhece. Estou aqui há 18 anos já, vim para montar a empresa, montei aqui em Recife, montei em Caruaru 2 lojas, montei mais recentemente a loja da Caxangá, e tudo isso adveio das corridas, do meu relacionamento, dos bons relacionamentos que eu fiz durante toda essa época que eu corri. Eu só tenho realmente que agradecer ao automobilismo, e hoje em dia eu me sinto assim triste da gente ter um autódromo, da gente ter uma estrutura que era uma coisa que a gente sempre sonhou, e hoje em dia está entregue às baratas por falta de apoio político, por falta de brigas políticas. Uma coisa que não deveria acontecer, que é uma coisa tão saudável, o automobilismo, uma coisa que na Europa é muito forte, é uma coisa que movimenta a economia de várias maneiras, né? E infelizmente os políticos, os cartolas, como queiram chamar, aí só tem olhos para futebol. Eu creio que se fosse para fazer um gramado novo no campo de Caruaru, era muito mais fácil do que fazer um recapeamento que já se vem se lutando há mais de 5 anos, inclusive com a ameaça de no próximo ano agora, 2016, não haver mais a prova da Truque em função da pista não oferecer mais condições. Beto, muito obrigado. Um abraço.